Agora nós vamos ver um pouquinho a diferença entre atributos e variáveis locais. A gente terminou o último vídeo com a ideia de criar esse método mover horizontal lento que permitiria a casa movimentar todas as partes juntas, certo? Aproveitando esse método, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre atributos e variáveis locais. Atributos são declarados no escopo da classe, então fora de qualquer método. Então quando a gente declarou nossa classe casa, a gente criou os nossos atributos, fazendo declarações que parecem com variáveis, mas que estão dentro do escopo da classe e fora de qualquer método, certo? Já a declaração de uma variável local, ela é feita dentro do método. Então, por exemplo, aqui nós temos uma variável chamada passo. Essa variável passo, ela está sendo declarada, eu estou dizendo aqui, int passo, então nesse momento eu estou declarando essa variável, ela está sendo declarada dentro do método mover horizontal lento, certo? Então essa é a diferença básica entre atributo e variável local. Atributo é declarado dentro da classe, fora de qualquer método, e uma variável local é declarada dentro de um método. Aqui a gente tem, por exemplo, a variável i também, que também está sendo declarada aqui dentro desse método mover horizontal lento. Okay? Aqui mais especificamente até dentro do escopo do for. Bom, mas repare que há uma diferença conceitual muito importante entre atributos e variáveis locais. Não é só uma questão de onde está sendo declarado. Um atributo ele é uma característica que define os objetos de uma classe, certo? E existe durante todo o tempo de vida do objeto. Então o atributo é o seguinte, quando eu penso numa casa, minha casa é formada... o que tem na minha casa? Ela é formada pelo quê? É formada por parede, janela, telhado, número, nome de rua. Então repare que essa é uma característica da casa, certo? E a partir do momento que eu crio um objeto da casa, eu já tenho aqueles atributos, tá? A gente viu que a gente precisa criar os objetos dos atributos, mas de qualquer forma eles existem assim que o objeto é criado e permanecem existindo enquanto o objeto da casa existir. Já a variável local, elas são variáveis necessárias, variáveis auxiliares, que são necessárias apenas para o funcionamento de um determinado método. Elas existem apenas durante a execução do método no qual foram declaradas. Então, se a gente voltar aqui, no mover horizontal lento, essa variável passo, ela existe só quando o mover horizontal lento é chamado. Se o método não for chamado, ela nunca vai ter existido. E mesmo assim, ela deixa de existir quando o método termina. Então, quando é chamado o método mover horizontal lento, cria a variável passo, faz o que tem que fazer e termina. Ok? E repare que não faz sentido eu dizer que passo é uma característica da casa. Eu posso dizer que casa tem parede, tem janela, tem telhado, tem nome de rua, mas não que casa tem passo, tá? Passo é uma coisa que faz sentido enquanto há um movimento, esse movimento horizontal lento, mas não é uma característica da casa em si. Então, não faz sentido eu declarar esse passo aqui, lá em cima, ok? Se eu declarar esse int passo aqui em cima, não é simplesmente, eu estou só mudando o lugar onde está declarado. Eu estou mudando o sentido do que isso significa, tá? Se eu declarasse o int passo lá em cima, eu estou dizendo que passo é uma característica da casa, sendo que na verdade não é, ele é necessário apenas para esse método. Okay? Para fechar, um erro que é muito comum para quem está começando em orientação a objetos é declarar variáveis que deveriam ser locais como atributos. Então, por exemplo, se a gente abrir lá a classe quadrado ou triângulo, a gente vai ver que eles têm o método mover horizontal lento e o método mover vertical lento. Tá? Eu coloquei um do lado do outro aqui para facilitar, porque eles são muito parecidos, o código é quase igual. E aí, o que acontece? O que muda aqui é que um mexe na posição X, o outro mexe na posição Y. Mas o que acontece é o seguinte, os dois métodos têm variáveis passo, tá? Eu preciso de controlar o passo, tanto no mover horizontal lento, quanto no mover vertical lento. Aí tem gente que pensa assim, mas se eu preciso dessa variável nos dois lugares, então eu vou declarar ela lá em cima, porque aí eu faço uma declaração só e aproveito, Mas veja que conceitualmente isso está errado, porque mais uma vez, um quadrado, um círculo também não tem passo. O passo só faz sentido durante o movimento. Tá? Então, essa ideia de eu vou aproveitar a variável, não, isso conceitualmente está errado. E também pelo seguinte, quando o passo está aqui dentro do método, ele existe enquanto o método é chamado e depois ele deixa de existir. Se você coloca de fora, ele passa a existir o tempo todo. E aí, se você chama o método, aquele valor de passo que fica no final de ter chamado o método, o que ele significa? E quando você vai chamar o método, o valor que já estava antes, o que isso significa? Não tem significado. Então, prestem bastante atenção nisso. Declare como atributo apenas aquilo que for realmente característica do objeto. Se você precisou de uma declaração para fazer um método funcionar, isso deve ser declarado dentro do método como uma variável local. Ok? É isso. Até mais.